sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lana, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que sim. Hoje vamos de relato e o relato de hoje é bem longo. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É um clique, é rapidinho, não leva nem um segundo e vai ajudar muito o canal a crescer. O relato de hoje é: quase perdi meus filhos para este local. O relato é longo e dividido em partes. Sou um bandista, mãe de santo. Jogo tarô. Um dia, uma consulente me procurou desesperada por ajuda espiritual. Eu ouvi todo o seu relato e quanto mais ela me contava, mais eu tinha certeza de que se tratava de 7 além. Ela relatou que em maio, devido à pandemia e quarentena, sua família resolveu que seria melhor todos ficarem juntos no sítio dos pais dela, em Sorocaba. Disse que desde o momento que fazia as malas, teve uma sensação de que algo daria errado. Foi na gaveta de seu filho e encontrou uma camiseta e uns shorts que nunca vira antes. As roupas estavam sujas, eram velhas, encardidas e cheiravam mal. Nunca teve diarista em casa, como poderia aquelas roupas estarem ali? Perguntou pro pessoal e ninguém prestou atenção. Ninguém nunca presta, né? Mas naquele dia não estava a fim de começar a gritar tão cedo. Já estavam todos estressados com os preparativos e ela sozinha para fazer tudo, então deixou para lá. Enfiou as roupas numa sacola de mercado e deixou no chão, ao lado da máquina de lavar, na área de serviço. Ela, o marido, a filha de 18 anos e seu filho de 5 saíram de São Paulo e seguiram para o interior. Durante a viagem para chegar no sítio, passavam por uma estrada de terra. Seu filho de 5 anos disse algo naquele momento que não fez sentido algum. Nem acredito, mãe, que estamos perto da casa do meu melhor amigo, que ainda vou conhecer. Eles não deram atenção alguma para o menino. Minutos depois, ouviram um barulho, como se estivessem passado por cima de algo na estrada. E um dos pneus explodiu. O marido dela controlou o volante e estacionaram. Ela desceu e confirmou que o pneu tinha estourado. Ela pegou o celular para avisar os seus pais o que tinha acontecido e que por isso se atrasaria. Notou que não tinha sinal de rede em nenhum dos celulares. Não tinha no dela, não tinha no do marido, nem no da filha. O marido trocava o pneu e xingava porque ele não queria ficar com a família dela. Nisso, ela se virou para trás porque percebeu que o menino estava acenando para o nada, todo feliz. Sua filha começou a implicar com o irmão e disse: "Olha, mãe, moleque doido, começou já com as graças." Nisso o menino responde: "É o meu amigo, o que eu vou conhecer. Olha, mãe, olha lá." Ela estava cansada, com fome, vontade de fazer xixi, sede, e aquilo tudo deixou ela mais pé da vida ainda. E nem se deu o trabalho de responder os filhos. Pneu trocado, seguiram viagem na força do ódio. Uns quilômetros à frente passaram por um posto de conveniência. Nunca viram esse posto antes. Não era a primeira vez que fazia aquele caminho. O sítio era da família desde que os avós dela se casaram. Sua mãe nasceu lá e ela foi criada ali. E já havia feito aquele caminho milhares de vezes, desde bebê, que parecia estar desativado. Mas havia alguns carros antigos, também caindo aos pedaços, estacionados em frente. Então ela pensou: quem coleciona carros caindo aos pedaços? Comentou com seu marido: "Meu amor, e esse posto que eu nunca vi na vida, você viu?" O marido, já exausto, responde: "Não prestei atenção, mas se não viu antes é porque você é cega. E nem olha com essa cara porque você responde para mim desse jeitinho sempre." Ela respirou fundo para não começar uma briga ali mesmo. Faltava tão pouco, perguntaria para o pai dela quando chegasse lá. Seguiram o caminho restante e finalmente chegaram na casa dos pais dela. E foi a primeira coisa que perguntou para o pai depois de abraçá-lo. O pai dela achou engraçado e respondeu: depois do galpão da firma não tinha mais nada até chegar no sítio. Tinha sim, tinha porque ela viu, mas também resolveu deixar para lá esse assunto. A primeira semana foi uma maravilha. No final de semana seguinte, a irmã dela chegou com a família. A avó cozinha umas delícias, os homens faziam churrasco e tomavam cerveja à vontade. E o marido, que não queria vir, era o que mais aproveitava. A criançada brincava, pulava na piscina, corria livre, dormia e acordava tarde. Mas ela notava o filho dela meio aéreo, mais calado, e não estava interagindo com os primos.
Algumas vezes teve a impressão de ouvi-lo conversando, cochichando com alguém, mas quando ela se aproximava, ele se calava. Num sábado resolveram fazer uma lasanha, mas faltava queijo, presunto, carne moída e extrato de tomate para o molho. Alguém teria que ir no mercado, e pela primeira vez na vida a filha dela se dispôs a buscar. A menina era habilitada há meses, dirigia por São Paulo, ia e voltava da faculdade sozinha com o carro da minha cliente. E que perigo teria naquela estrada de terra? Pouco ou nenhum movimento, ela iria até o supermercado mais próximo. O filho dela e os sobrinhos quiseram ir também, e providenciaram suas máscaras e correram para o carro. Então minha cliente entregou uma nota de R$100 para sua filha fazer as compras. Ela me contou chorando que sua consciência pesa por ter pensado e falado para a irmã. Graças a Deus, pelo menos por 1 hora teremos paz sem essas crianças gritando e correndo. A gente merece um pouco de silêncio sem filho gritando por mãe. A irmã dela riu e concordou. Segundo ela, olhou no relógio da parede da cozinha e faltavam uns minutos para o meio-dia. O desespero estava para começar. Tinha passado 1h30 desde a ida e nada dos sobrinhos e dos filhos voltarem. Resolveu ligar para o celular da filha e caía direto na caixa postal. Ligou dezenas de outras vezes e nada. Gritou o marido que estava na churrasqueira. E ele, o cunhado e o pai dela estavam bebendo desde as 8 da manhã. Quando ela relatou sua preocupação, eles não levaram a sério. Segundo os homens, as crianças logo estariam de volta. E foram beber mais. O coração dela apertou e ela lembrou do posto que vira na estrada. Do filho acenando para o nada. Não fazia sentido, mas só pensava nisso. Tentou ligar várias vezes e, como nada de atenderem, ela e a irmã pegaram outro carro e foram atrás dos filhos. De longe viram o carro que a filha dirigia, encostado na estrada. Ela sentiu um grande alívio por alguns segundos, porque quando se aproximaram do carro, ele estava vazio. A irmã dela até aquele minuto não parecia estar muito preocupada, não. Porém, desceu do carro chorando. O carro estava parado sentido cidade, ou seja, eles nem chegaram ao supermercado. Não tinha nenhum sinal deles, eles simplesmente sumiram. O celular não tinha rede, sem serviço, não tinha como pedir socorro ou ligar para a família. As pernas delas tremeram e caíram ajoelhadas na terra, rezando e pedindo a Deus por ajuda. Nessa hora, ela só lembrava que tinha sido ali que vira o posto de conveniência. Meio ao choro e grito, contou para a irmã que vira o tal posto no caminho para o sítio. A irmã dela, sem entender, já gritou que nunca teve posto ali. Merda nenhuma. Minha cliente resolveu que iria encontrar o posto porque tinha merda de posto sim. O carro era da irmã dela, que respondeu no grito que não sairia de perto do carro caso os filhos voltassem. Alguém tinha que avisar a família que estava em casa. Sem saber de nada. Entre gritos e mais choro, resolveram que a irmã voltaria para avisar os outros e do sítio ligaria para a polícia. Minha cliente esperaria no carro. Lógico que não conseguiu esperar e decidiu que procuraria por eles. Saiu com o carro que a filha dirigiu até o galpão da firma que tinha na estrada, nada do posto. Fez o retorno, foi até o lugar que encontraram o carro abandonado e nada. Ela contou soluçando que não era possível aquilo estar acontecendo. O desespero tinha atingido o nível máximo. A irmã não voltava e a hora estava passando. E se ficasse à noite? O que teria acontecido? Assalto, sequestro? Nesse desespero, fez o trecho até a firma, ida e volta umas 5 vezes até cruzar com o carro da irmã. Vieram o marido, o pai, o cunhado e a irmã. A avó ficou em casa caso a polícia ou as crianças ligassem. Os homens bêbados, ela e a irmã histéricas, ninguém se entendia. Depois de muita discussão, quando tinham chegado à conclusão que o melhor era ir à delegacia fazer um boletim, chega uma viatura com 2 policiais. Ela tomou a frente e contou o ocorrido. Falou sobre o que tinha visto por ali um posto de conveniência. Nessa hora, os 2 policiais se entreolharam. O marido dela emendou que ela era doida e que outra vez estava falando desse maldito posto. Um dos policiais, muito calmo, contou que apesar de não existir nenhum posto naquele trecho, não era a primeira pessoa a relatar ter visto um. Sem contar muitos detalhes, falou que também não era a primeira vez, nem a segunda vez, que pessoas se perdiam e desapareciam naquela estrada. Os policiais pediram para que todos seguissem até a delegacia. Minha cliente e o marido foram no carro encontrado na estrada, e os outros no carro da irmã.
Na delegacia, um boletim de ocorrência foi feito, mas todos os policiais que ouviram o relato se entreolharam de modo muito estranho. Só minha cliente notou. A polícia deveria esperar 24 horas após o desaparecimento para iniciar as buscas. Um daqueles 2 policiais que atenderam a ocorrência na estrada disse baixinho para minha cliente ficar calma, que as crianças apareceriam, porque todos tinham voltado de lá. Na delegacia, ligavam de minuto a minuto para o sítio com a esperança de receber boas notícias. Saíram da delegacia por volta das 23 horas. Ligaram mais uma vez para o sítio no caminho de volta e nada. Ela e o marido não trocaram uma palavra, ambos choravam. Porém, ao estacionar o carro, ouviram as vozes das crianças e da avó. Ela sentiu um alívio, entrou em casa agradecendo a Deus. Quando correu para abraçar os filhos, paralisou. Impossível! Era impossível! Seu filho estava vestindo os shorts e a camiseta que ela tinha tirado da gaveta e deixado dentro da sacola, que foi deixada no chão da lavanderia de sua casa em São Paulo. Não era possível. Agora, vamos aos relatos das crianças. A filha contou que, enquanto dirigia para o supermercado, viu um posto de conveniência. Seu irmão, o filho da minha cliente, de 5 anos, ao ver o tal lugar, pediu para parar ali. Ele pediu e apelou usando por favorzinho, que convenceu a irmã a parar para comprar tudo ali mesmo. O estacionamento da tal conveniência estava lotado de carros antigos, então a filha dela achou que seria melhor deixar o carro na estrada. Pensou que fosse um desses encontros de colecionadores de carros antigos, mas nunca tinha visto nenhum daqueles modelos antes. A menina ainda relatou ter pensado como alguém compraria ou colecionaria uns trem tão mal cuidado e caindo aos pedaços como esses. Mas que só poderia ser coisa de véi mesmo. Então, depois da insistência do caçula, todos entraram no estabelecimento e, bizarro, foi o termo usado para descrever o local e as pessoas. Era um povo feio, com peles amarelas, parecidos doentes. Seus dentes eram podres, os homens e as mulheres tinham sobrancelhas grossas e unidas. Inclusive as crianças eram horríveis. Tinham fisionomia de pessoas velhas e sofridas. O lugar fedia podre. Havia uma barulheira, todo mundo berrando e tocava uma música que ela não conseguia explicar. Era mais como um ruído que grudava na cabeça dela. A música era um chiado fino e alto, que dava a impressão de estar tocando dentro do corpo dela. Era como se aquela música estivesse machucando o seu pensamento. O local era uma penumbra, uma luz que não iluminava e era difícil de enxergar as coisas. Ela tinha que forçar os olhos, piscar algumas vezes até distinguir os objetos ao seu redor. Objetos que nunca vira, não dava para imaginar a utilidade deles. Eram muitos corredores, prateleiras cheias de comida e coisas sem sentido. Ela tentava concentrar para lembrar de tudo que precisava comprar para a lasanha, mas a música dentro de sua mente apagava as palavras. Ela fechou os olhos e forçou a memória. Talvez a força de seu pensamento fez parar aquela música. Talvez tenha feito com que as pessoas parassem de gritar. Nesse momento, sentiu as mãozinhas dos seus primos agarrarem sua mão e a sua roupa. Nesse momento, ela estava relatando isso para sua mãe e chorava muito. Então, ela chorando disse: "Mãe, fiquei com muito medo de abrir meus olhos porque eu senti o peso daquele povo bizarro encarando a gente. Eu só abri porque vi um dos meus primos dizer o meu nome. Quando eu abri meus olhos, meu irmão tinha desaparecido. Ele tinha sumido, mãe. Ele sumiu. E não foi minha culpa. Foi só um segundo." As luzes começaram a piscar. Era uma luz sem cor. Parecia que estavam dentro de uma fotografia daquelas de binóculos da vovó. E as pessoas apontavam o dedo em nossa direção, gritando. Eles gritavam sem mexer a boca. "Intrusos, saiam daqui, saiam daqui. Vocês não podem ficar aqui. Saiam daqui." Eu olhei para uma senhora que estava bem próxima de nós e pedi ajuda. Contei que precisava comprar o que minha mãe tinha pedido. Perguntei se ela tinha visto para onde meu irmão havia ido. Mostrei o dinheiro. Nesse momento ela riu. Quando ela abriu a boca sem nenhum dente, senti um bafo tão podre que o vômito quase saiu. Os primos estavam chorando, tremendo e agarrados a mim.
Comecei a chamar o meu irmão e nesse momento os bizarros começaram a novamente a dizer: intrusos, saiam daqui, vocês não podem ficar aqui, saiam daqui. Eu não conseguia me mexer, não dava para andar. E a música entrou em minha mente, outra vez mais alta e barulhenta. Minha cabeça doía e eu achei que iria desmaiar. Nunca desmaiei, mas sabia que estava para cair. Dura no chão. De repente que mais pareceu horas, meu irmão aparece com as mãos dadas com um bizarro, tamanho criança. Ele veio dizendo que era o amigo que ele disse que conheceria. O menino bizarro chegou perto da gente dizendo que também me conhecia. Eu puxei meu irmão para perto da gente. Mãe, ele não queria vir com a gente. Disse que ficaria lá com o amigo dele. Aí eu fiquei louca, fui arrastando todo mundo para fora. O menino bizarro, amigo dele, disse que era para eu não falar alto, porque o alguém poderia acordar e pegar a gente para ele. Eu mirei o sentido à porta e comecei a correr junto com as crianças, mas aquela criança bizarra veio atrás da gente. Tinha escurecido, era noite, tinha uma neblina, um frio que esfriou meus ossos. Daí a gente correu muito, a gente corria e não chegava nunca até a estrada. Mas quando conseguimos, eu olhei. Eu pisquei para ver melhor o carro e ele tinha sumido. Sumido! O carro não estava mais lá. Sentamos no meio-fio, meu irmão chorando porque queria voltar para ficar com o amigo, os primos pedindo pela tia, eles tremiam e batiam os dentes de frio. Entrei em pânico porque como eu explicaria que perdi o carro e que não comprei as coisas? Foi aí que eu vi você, mãe, passar na nossa frente dirigindo nosso carro. Gritamos, corremos atrás de você, acenamos e você não olhou. Você não ouviu a gente gritar. Mãe! Você foi e voltou, foi e voltou. Depois passou a tia em outro carro, com o pai, o vovô e o tio. Mãe, a tia, você nos ignoraram na beira da estrada. Aquele peste daquele moleque bizarro, de longe, morrendo de rir da gente, gritando, bem feito! E como se não bastasse tudo isso, começou a ventar forte e a tempestade começou a cair. Ficou mais frio e a gente não conseguia respirar de tanta água que caía. A solução foi vir a pé, pela estrada escura com a chuva. Andamos até aqui. Agora, o relato dos sobrinhos. A gente ficou com muito medo. Eu fiquei com tanto medo que fiz xixi na calça. Eram monstros, eles queriam comer a gente. Você não viu? Você não viu? Eles iriam pegar a gente para vender como carne moída. Será? Eles choravam muito. E até hoje não conseguem dormir sozinhos em seu quarto. A luz tem que ficar acesa. Quando dormem, têm pesadelos e acordam aos berros. Agora o relato do filho de 5 anos. Mãe, foi legal. Sabia que meu amigo morava ali? Eu disse. Ele me visitava às vezes nos sonhos. Mesmo quando eu sonhava acordado, de dia. Hoje a gente brincou de esconde-esconde, de pega-pega, fui na casa dele e comi a comida lá. Sujei a minha roupa de sangue e a mãe dele me emprestou essa. Essa roupa é do meu amiguinho. Ela falou que vai lavar a minha e depois vai trazer aqui para você. Eles me convidaram para ir lá outras vezes. Passar as férias. Falei que pediria para a mamãe e para o papai. Foi super legal. O meu amigo disse que já tinha me visto lá. No futuro, muitas vezes. E que eu irei morar com eles para sempre. Para sempre é muito tempo, mãe? Posso, mamãe? Deixa, por favorzinho, por favorzinho. Mãe, eu convidei ele para vir aqui amanhã brincar comigo, tá? Se você falar com a mãe dele, ela poderia deixar ele dormir aqui, né? Deixa, por favorzinho. Diz que sim, mamãe. Depois de tudo isso, todos voltaram para suas casas em São Paulo. No dia seguinte, assim que o dia clareou, os pais dela colocaram o sítio à venda e foram morar com ela, por enquanto. Minha cliente acredita que existe um lugar além. Ela tem certeza absoluta e provas disso. Está apavorada, seu filho fala, brinca e canta, dá gargalhadas e afirma que o amigo está lá, ao lado dele. Assim que entrou na sua casa em São Paulo, correu até a lavanderia. Ela encontrou as roupas que o seu filho usava no dia do sumiço. Estavam dentro da sacola ao lado da máquina de lavar. Que loucura! É um dos relatos mais aterrorizantes que eu já ouvi. Mas esse tem uma diferença se comparado com os outros relatos sobre Sete Além.
pois em nenhum momento foi citado o nome do local, ninguém relatou seres de olhos negros, mas deram algumas características bem peculiares, como sobrancelhas juntas e as crianças com aparência de pessoas velhas. Será que há outra dimensão ainda pior que Sete Além? Nossa, essa história me deu até arrepios. Me conta aí o que você achou. Deixe nos comentários a sua opinião. Esse relato foi enviado pela umbandista mãe de santo Daisy Hines. Esse fato aconteceu com uma de suas consulentes, a qual não foi identificada neste relato. Estou falando o nome da Daisy a pedido da mesma. Caso queira falar e entrar em contato com ela, abaixo segue os links das suas redes sociais. E você, tem algo que queira compartilhar? Alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém que você conheça? Se quiser compartilhar a sua história, o seu relato, basta enviar um e-mail no endereço que está aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fazendo isso, você ajuda muito a fazer com que o canal cresça, pois assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é bom e vai indicar para mais pessoas. A todos que ficaram comigo até agora, a todos que me enviaram seus relatos, o meu muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. E que todos tenham em dobro tudo o que desejarem a mim. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.